Igreja em movimento. A palavra Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 18º domingo do tempo comum. Ministros ordenados com ênfase no episcopado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Ministros ordenados, com ênfase no episcopado. Amados irmãos e irmãs, iniciando o mês de agosto, também conhecido por todos os católicos como o mês das vocações, e com um tema tão estimulante e pertinente como esse de hoje, ministros ordenados com ênfase no episcopado, nada mais salutar do que procurar compreender um pouco mais o que seja o mês das vocações da Igreja Católica e por que o comemoramos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, instituiu em sua 19ª Assembleia Geral, em 1981, que agosto seria o mês das vocações no país. Desde então, os católicos em todo o território nacional olham para esta época como uma chance de refletir sobre suas missões e chamados, lembrando-nos que a nossa primeira vocação é o chamado à vida, a sermos cristãos e honrarmos a Deus todos os dias em cada atividade e atitude que praticamos. Cada pessoa é criatura de Deus, amada e convidada por Ele ao banquete da vida. A vida é, pela sua própria essência, o primeiro chamado de Deus, a primeira vocação do ser humano. Logo, durante esse mês, celebramos essa primeira vocação, refletimos sobre o presente divino que é viver e todos os frutos que Deus nos dá diariamente. Depois, celebramos ainda todas as outras vocações, chamado à vida religiosa, chamado ao matrimônio, chamado ao voluntariado, chamado ao sacerdócio, por exemplo. Por isso, o mês das vocações é tão importante, uma vez que durante 30 dias as orações são focadas para que Deus prepare bons cristãos para aceitar e cumprir seu chamado na terra, impactando positivamente a vida das pessoas ao seu redor e também nossa sociedade de maneira geral. Vejamos como se organiza esse mês das vocações. Mesmo porque consideramos ser este mês tempo de esperança e de reflexões profundas sobre o que Jesus pretende para a vida de cada um de nós. A Igreja Católica determina uma estrutura para que ele seja celebrado da melhor maneira possível, sendo que essa organização se subdivide por cada domingo do dia do Senhor na Santa Missa. No primeiro domingo de agosto, celebramos as vocações sacerdotais e, ao mesmo tempo, Dia dos Ministros Ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, conhecido também como Dia do Padre. No segundo domingo de agosto, celebramos a vocação familiar no Dia dos Pais. No terceiro domingo de agosto, celebramos as vocações religiosas, como o Dia da Vida Religiosa. No quarto domingo de agosto, celebramos as vocações leigas e Dia dos Ministérios Leigos. Quando há um quinto domingo do mês de agosto, acontece a celebração dos catequistas, em homenagem àqueles que dedicam a vida a ensinar aos outros sobre o amor e o caminho de Cristo. Dia do Catequista. Ao longo de nossa vida, falamos e ouvimos reiteradas vezes sobre ministérios e ministros. Será que nosso entendimento
se conforma com os ensinamentos da Igreja? Vejamos parte do que a Igreja ensina. Por que o ministério eclesial? O próprio Cristo é a fonte do ministério da Igreja. Instituiu-a, deu-lhe autoridade e missão, orientação e finalidade. Para apacentar e aumentar sempre o povo de Deus, Cristo Senhor instituiu em sua Igreja uma variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo, pois os ministros que são investidos do sagrado poder servem a seus irmãos para que todos os que formam o povo de Deus cheguem à salvação. Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Assim diz o apóstolo Paulo aos Romanos: ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. A fé vem da pregação. Ninguém pode dar a si mesmo o mesmo mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo, como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada e oferecida. Isto supõe os ministros da graça autorizados e habilitados da parte de Cristo. Dele, os bispos e os presbíteros recebem a missão e a faculdade, poder sagrado, de agir na pessoa de Cristo cabeça. Os diáconos, a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e os seus presbíteros. Intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial está o seu caráter de serviço. Foi feito inteiramente dependente de Cristo, que dá missão e autoridade. Os ministros são verdadeiramente servos de Cristo, a imagem de Cristo que assumiu livremente por nós a forma de servo. Escolhidos conjuntamente, são também enviados conjuntamente, e sua união fraterna estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Esta união será como um reflexo e um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de São Pedro e chefe do colégio. Os presbíteros exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a orientação do seu bispo, o colégio episcopal e seu chefe, o Papa. Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual propôs Pedro, escolhido dentre eles. Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu a pedra de sua igreja, entregou-lhe as chaves da mesma, instituiu o pastor de todo o rebanho. Porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos apóstolos faz parte dos fundamentos da Igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. Os bispos, individualmente, são o visível princípio e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. Nessa qualidade, exercem sua autoridade pastoral sobre a porção do povo
a que Deus lhes confiou, assistido pelos presbíteros e pelos diáconos. Todavia, como membros do colégio episcopal, cada um deles participa da solicitude por todas as igrejas, solicitude esta que exercem, primeiramente, governando bem sua própria igreja, como uma porção da Igreja Universal, contribuindo assim para o bem de todo o corpo místico, que é também o corpo das igrejas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Assisti, ó Senhor, os vossos fiéis e comulai com vossa inesgotável bondade aqueles que imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste dia do Senhor, em que celebramos os ministros ordenados com ênfase no episcopado, apresentamos a Deus, nosso Pai, as nossas preces, dizendo: Deus de amor, escutai o vosso povo. Senhor, inspirai sempre no coração da nossa Igreja Arquidiocesana, que ao comemorar seus anos de instalação canônica, resplandeça sempre o verdadeiro desejo de seguir os passos de Cristo, pobre e humilde, dizendo: Deus de amor, escutai o vosso povo. Abençoai e protegei os ministros ordenados de nossa arquidiocese e nosso arcebispo, Dom José Garnes, o nosso arcebispo emérito, Dom José Maria, os nossos párocos distribuídos nas mais de 60 paróquias, todos os padres e os nossos diáconos, dizendo: Deus de amor, escutai o vosso povo. Iluminai o caminho de discernimento dos seminaristas de nossa arquidiocese, que se reúnem sempre como peregrinos da esperança. Vós, pastor, que cuidai de todos, inspirai jovens disponíveis a viverem essa vocação, dizendo: Deus de amor, escutai o vosso povo. Purificai o coração dos homens de todo tipo de ganância, que depositem a confiança em vós, que sois a única riqueza do ser humano, dizendo: Deus de amor, escutai o vosso povo. Senhor nosso Deus, ouvi a oração confiante de vossa Igreja em prece. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardamos na próxima semana com novas reflexões, onde refletiremos sobre o 19º domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.